Pessoal, nas últimas semanas a gente viu as ações de censura do governo se intensificarem. Isso representa um grave retrocesso. A gente não imaginava que em 2019 a gente ia estar falando novamente de censura e tendo que tomar uma série de medidas contra esse cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade artística. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente já fez, eu resolvi gravar esse vídeo em que a gente vai sintetizar todas as ações, todas as medidas que já foram tomadas pelo meu mandato, tentando ultrapassar essa censura, tentando coibir essas ações governamentais. Então, a primeira coisa que a gente fez foi apresentar um projeto de lei que define o ato de constranger ou impedir a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação e religiosa como um ato de improbidade administrativa. Então, o gestor que atuar nesse sentido, a gente deixou mais claro que isso é uma ação de improbidade, né? Deixamos isso bastante explícito. Hoje na lei é uma ação de improbidade, só que por princípio, né? A gente tem que fazer temos que remeter essa ação do gestor a um princípio da administração pública, o que é possível. Mas nesse nosso projeto de lei a gente deixa a coisa muito mais clara, portanto é muito mais fácil de ser punida. Depois nós apresentamos, e aí a gente sabe que houve ações específicas de alguns órgãos governamentais. Então a gente apresentou requerimentos de informação para o ministro Paulo Guedes sobre o cancelamento do espetáculo Caranguejo Overdrive, que aconteceu no CCBB do Rio de Janeiro. Depois nós fizemos um requerimento de informação também ao Paulo Guedes sobre o cancelamento das apresentações do espetáculo Abraço pela Caixa. E depois apresentamos também um requerimento de informação ao ministro Ernesto Araújo sobre o cancelamento da exibição do filme do Chico Buarque lá em Montevidéu. Para vocês saberem, um requerimento de informação é um instrumento que nós temos aqui no Parlamento para exigir que os ministros de Estado nos prestem informação sobre um determinado assunto. Eles têm um prazo constitucional de 30 dias para nos dar resposta e a partir dessas respostas é que a gente avalia que medidas adicionais a gente toma. É importante o requerimento de informação porque trata-se de uma resposta oficial do governo em relação a determinado tópico. Também estamos muito preocupados com a situação da Ancine. E, na realidade, esse sufocamento do setor cultural, do setor artístico, ele tem sido muito forte também na área do audiovisual. O Bolsonaro elencou o setor como seu inimigo a ser abatido, como seu adversário, nessa lógica personalista, voluntarista e caprichosa dele, né? Então, infelizmente, o presidente não tem noção da necessidade de políticas de Estado e da necessidade da gente fomentar esse setor da economia e da cultura que tanta renda gera para o país. Então, nós vimos que a Ancine e o audiovisual são um alvo preferencial do presidente e da sua turma e por essa razão nós apresentamos alguns projetos também, né? O primeiro deles é um projeto de lei para deixar a sede da Ancine no Rio de Janeiro. Isso é muito importante para o nosso estado e a gente sabe que trazer a sede da Ancine para Brasília envolve um custo enorme. E por essa razão nós representamos também junto ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União para que eles pudessem averiguar exatamente esses custos relacionados a essa mudança de sede que caprichosamente o Bolsonaro e o Osmar Terra querem fazer. Depois a gente apresentou também um requerimento de informação ao Osmar Terra sobre esse mesmo assunto. No final das contas, fizemos também uma ação popular, ingressamos com uma ação popular na Justiça para que esse assunto também fosse verificado, analisado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Também precisamos falar de cota de tela. A cota de tela existe desde a década de 30 e garante que o circuito exibidor apresente obras brasileiras. Isso é importante para o fomento do cinema nacional. Nós apresentamos um projeto de lei para postergar a cota de tela até 2031 e também nesse mesmo projeto de lei a gente estabelece que se o presidente da República não editar o decreto anual da cota de tela, a cota de tela do ano anterior ela continua valendo. Isso é importante pela situação presente. A Casa Civil acabou de nos responder dizendo que sim tem um projeto de cota de tela, mas que simplesmente não editou o decreto ainda. Então, para evitar que caprichosamente nós não tenhamos cota de tela, ou seja, por uma decisão personalista de um presidente da República, nós já estabelecemos esse critério. E também ainda no setor do audiovisual, nós apresentamos um projeto de lei que altera a composição do comitê gestor dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, incluindo também os presidentes da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e o presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado.
muito importante que o parlamento participe da gestão do FSA. E por meio desse projeto de lei, a gente deixa estabelecida essa participação, se dando, portanto, pelas presidências das comissões respectivas, tanto na Câmara quanto no Senado. Enfim, eu acho que existem medidas adicionais que nós estamos estudando, em conjunto com a Comissão de Cultura aqui da Câmara, em conjunto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Essas medidas, eu acho que vão ser amadurecidas na próxima semana. O mais importante é a gente passar a mensagem que nós estamos atentos, nós estamos falando sobre o assunto, estamos atuando também da maneira que podemos, junto com os demais colegas das comissões, usando as ferramentas que nós temos disponíveis aqui no parlamento, né? É muito importante que esses casos cheguem ao nosso gabinete, então nós colocamos desde já o nosso gabinete à disposição na nossa página na internet, calero.rio. Vocês acham todos os nossos contatos pelo Facebook, pelo Instagram, enfim. Nós estamos realmente à disposição e queremos que todos esses casos de censura cheguem até nós para que nós possamos encaminhar as providências devidas. É isso, pessoal. Obrigado e um abraço.